Então, vamos começar com o capítulo 1, atualização em neurociências. Essa é a primeira proposta da nossa imersão, é o seguinte. Nós temos mais ou menos 3 imersões que acontecem ao longo do ano. E algumas pessoas aqui já participaram de outras imersões. Isso quer dizer que se a pessoa participar da imersão hoje, aí daqui não sei quantos meses a gente resolve fazer uma imersão no Rio de Janeiro, vai ser a mesma coisa? Não. Porque nós temos estudos que são publicados entre uma imersão e outra. E isso é muito importante, porque vocês sairão daqui hoje com mais alto nível de atualização científica. Ninguém vai estar tão atualizado quanto vocês. Porque se tem alguma coisa que foi publicada semana passada, vai estar aqui para que a gente possa revisar, tá? E isso muda tudo. A ciência está numa constante evolução. Tem gente que vira assim e fala assim, mas a ciência não tem a verdade absoluta das coisas. Exatamente, essa é a proposta da ciência, não ter uma verdade absoluta das coisas. Quem faz isso é o dogma, é a religião, que todo mundo pode ter, eu tenho as minhas crenças, mas a ciência está aqui justamente para te dar uma verdade temporária. Se amanhã tiver um estudo que refutou o que eu estava fazendo, qual que é o meu papel? Aceitar, calado. Né? A gente não tem como ficar ali rebatendo ciência, mas na minha experiência, a sua experiência em nada nesse sentido é a mesma coisa. Se a ciência ela mostrou de que isso aqui não faz sentido, nosso papel é entender. Isso aqui não faz sentido. A experiência ela tem um papel muito importante, que é te ajudar a conseguir ter um manejo clínico individualizado, mas ela não está aqui para poder substituir a evidência clínica, tá bom? Então é importante que a gente tenha a atualização daqueles artigos que foram publicados nos últimos meses, beleza? E a primeira, isso tudo está na apostila de vocês, é o primeiro capítulo que vocês vão ver aí, tá? É a apostila, o capítulo 1, beleza? O capítulo 1, atualização em neurociência. Então a gente tem 6 artigos. A gente vai começar com esse estudo que talvez seja um dos mais importantes aqui, pessoal. Exercício e depressão. A pílula neural. Quem já ouviu falar de que exercício físico é útil no tratamento de depressão? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que isso tem robustez científica? Isso é uma afirmação robusta cientificamente? Porque existe muita coisa que é sensacionalista, né? Por exemplo, uma afirmação que é muito sensacionalista, apesar de eu afirmar muito de que a saúde intestinal é importante, é o intestino é o segundo cérebro. Essa é uma afirmação muito sensacionalista. Porque se fosse assim, a gente poderia falar que o nosso testículo também é o nosso segundo cérebro, visto que também é um órgão que influencia na saúde mental. É ou não é? Então, por que que eu vou chamar de o intestino de segundo cérebro e o resto não? Bom, tem uma influência direta, hormonal, fisiológica. E aí? Aí o pessoal vira e fala assim, não, mas 90% da serotonina é produzida no intestino. Quem já ouviu falar disso aí, pessoal? 90% da serotonina, que é importante para depressão e tal, é produzida no intestino. O que vocês acham? É verdade? Não, isso é mito. Tá? Nós temos, sim, 90% da serotonina sendo produzida no intestino, mas não a serotonina cerebral. Essa serotonina que é produzida no intestino ela tem uma função local, tá? Permeabilidade, secreção de fluidos, não tem nada a ver com a serotonina que é importante lá para as teorias monoaminérgicas da depressão, porque existe uma célulazinha chamada astrócito. Quem lembra do astrócito lá? Deve ser das primeiras aulas. Né? O pessoal assistiu aquelas primeiras aulas e falou assim, Lucas, mas para que serve esse monte de nome, um monte de célula? Eu quero saber desse negócio. Vai logo aí para como é que eu posso usar isso com o meu paciente que tem depressão. Aí entra aí o astrócito criando a barreira hematoencefálica. Hemato vem de sangue, né? Encefálica, encéfalo. Ele cria uma barreira do que pode passar do sangue para o tecido cerebral. Algumas moléculas são grandes demais, elas não passam pela barreira hematoencefálica. Uma delas é a serotonina. A serotonina não passa da corrente sanguínea para o cérebro. Então, mesmo que a gente pudesse ter essa serotonina intestinal alcançando a corrente sanguínea, ela não chegaria no seu cérebro, tá? Então, essa é uma afirmação um pouco sensacionalista, embora, sim, exista um impacto bidirecional da saúde intestinal no cérebro, mas, como eu falei, se a gente for chamar de segundo cérebro, a gente tem que chamar todos os órgãos que têm alguma influência também na saúde mental de segundo cérebro, não faz muito sentido. Mas exercício físico ter impacto na depressão, isso é uma afirmação que a gente pode falar que é robusta cientificamente, tá? E mais, eu vou ser ousado na minha afirmação aqui agora. Exercício físico pode ser melhor que antidepressivo para a depressão.
Isso é uma afirmação que a gente pode falar com robustez científica. Eu não falei que é, eu falei que pode ser. Aqui, pessoal, esse estudo que eu estou mostrando para vocês, ele é um estudo primeiramente clínico, mas que ele aponta alguns aspectos neurobiológicos, tá? Existe uma diferença entre estudo clínico e estudo de mecanismos, vamos assim dizer. Pode acontecer de certas coisas o mecanismo fazer todo sentido, mas não tem evidência clínica. Assim como pode ser que a gente não entende nada do mecanismo, mas tem evidência clínica. Um exemplo é a acupuntura. Alguém trabalha com acupuntura aqui, pessoal? Alguém? O que vocês acham? A acupuntura tem evidência científica para acupuntura? O que vocês acham? Sim ou não? Depende. Evidente para quê? Que tipo de evidência? Por exemplo, as teorias originais da acupuntura vêm lá da medicina chinesa, das questões que tem mais a ver com meridianos, energias. Obviamente, a gente sabe que isso não segue, pelo menos, uma ciência tradicional como a gente conhece no Ocidente. Mas nós temos evidências consideráveis que apontam que a acupuntura é eficaz para a redução de dor lombar. Aí você fala assim, Lucas, mas qual o mecanismo? Sei lá. Mas tem evidência clínica que mostra que é eficaz. Eu vou rebater? Falo, não, mas não tem sentido. E daí que não tem sentido? Não tem resultado. E comparando com o placebo, claro, né? Aí a gente tem algumas teorias. Você fala, não, estimula gânglios, estimula a via descendente, modulação da dor. Por que eu comecei a falar disso? Isso aqui é uma evidência clínica, tá? E aí já fica aqui uma dica para todos vocês. Esse termozinho aqui, ó, Cochrane. Cochrane, pessoal, é o único lugar onde você pode pegar um estudo científico e ir direto para a conclusão do autor e confiar. É a fonte mais confiável do mundo de estudos clínicos, tá? Porque ali você tem revisões sistemáticas de altíssimo rigor. Altíssimo rigor. Se tiver alguma limitação, eles vão apontar. Dificilmente eles vão conseguir chegar em algum estudo que conclui assim, não, é maravilhoso, essa evidência aqui é, ó, perfeita. Eles nunca vão concluir isso. Eles sempre vão apontar as limitações, os riscos de vieses. Então, as conclusões que eles chegam são muito robustas. Tá? Não é tudo que a gente vai ter uma revisão Cochrane, mas aquilo que tiver uma revisão Cochrane, confie ali no resultado. Tá? Porque quando você vê ali um estudo PubMed, por exemplo, que é a nossa fonte principal, para quem não sabe, pessoal, que não tem muito contato, talvez a principal fonte aí para procurar estudos científicos da área médica seja o PubMed, tá? P-U-B-M-E-D, PubMed. A gente até tem uma aula no módulo de intervenções clínicas que ensina um pouquinho a buscar, filtrar, interpretar estudo científico. Mas ainda assim, mesmo com aquela aula, é desafiador você saber interpretar um estudo. E, querendo ou não, vamos falar bem a verdade. Quem é que é formado em psicologia? Levanta a mão, por favor. Vocês aprenderam a interpretar rigorosamente, estatisticamente, qual estudo presta, qual estudo não presta? Aprende. Quem aprendeu isso dentro da faculdade? Levanta a mão aí, ó. Já reduziu bastante, não é? Então, nós temos algumas faculdades hoje que elas já começaram a fazer esse movimento, mas ainda assim é uma porcentagem muito pequena. Então, é muito bom a gente ver, inclusive, antigamente, quando eu perguntava, quase ninguém levantava a mão. Hoje eu já percebo que existe um movimento, existem algumas faculdades ensinando neuroanatomia, isso é importante, mas ainda de uma forma bem rudimentar. Então, lá no PubMed, você pode encontrar um estudo, mas que não é de qualidade. E esse é um ponto que vocês precisam ter em mente, tá, pessoal? Guardem isso com vocês. Não é porque tem estudo que é bom, beleza? Porque a mídia, ela traz de uma forma muito sensacionalista. Então, revisão Cochrane é um lugar que vocês podem confiar, tá? Toda essa volta aqui para falar de que essa revisão Cochrane mostra genuinamente impactos clínicos robustos com práticas de exercício físico para depressão. Claro que tem uns protocolos específicos, tá? E quem tiver interesse, vocês podem ler o estudo na íntegra para saber exatamente quais eram as metodologias de exercício físico utilizadas. Mas a gente entende que depressão moderna não é apenas uma tristeza química, tá? Resumir a tristeza seria algo muito simplista. É uma condição que altera fisicamente a estrutura e a conectividade do cérebro. Inclusive, já entra um ponto importante, tá? Qual que é a principal teoria que explica a neurobiologia da depressão? Alguém lembra o nome aí? Teoria das monoaminas, tá? É a principal teoria que fala sobre a depressão. Então, a teoria das monoaminas é aquela que fala justamente sobre a questão da serotonina. Tá? Aquela velha história de que a pessoa que tem depressão tem pouca serotonina. Não é bem isso, né? É mais uma baixa disponibilidade de serotonina, tal, tal, tal. Hoje, nós sabemos de que isso é simplista. Falar de que a depressão é apenas falta de serotonina, cada vez mais a gente percebe que não é bem sobre isso. A questão é que parece que modular a serotonina reequilibra circuitos neurais que estão disfuncionais na pessoa depressiva. Não é que a causa da depressão é uma baixa de serotonina, tá bom?
Então, a gente entende que nós temos várias redes cerebrais, principalmente as redes frontoparietais, para quem já está aí ligado em neuroanatomia, né? Essas redes que ligam as regiões frontais, as regiões parietais do cérebro, elas estão disfuncionais nessas pessoas. E aí, esse estudo queria determinar se o exercício físico é só um coadjuvante ou se pode ser um tratamento de primeira linha comparável à farmacologia. Então, aqui a gente está analisando o padrão ouro da evidência científica mundial. Uma revisão sistemática, ou seja, que reúne vários estudos científicos experimentais e faz uma análise rigorosa com meta-análise desses estudos. Esse é um estudo, inclusive, publicado nesse ano, tá bom? Então, muito importante saber que vocês são muito atualizados aqui agora. O que foi feito? Uma meta-análise, sabe qual que é? Só para entender um pouquinho, tá? A diferença de revisão sistemática para meta-análise. Revisão sistemática é esse estudo que contempla vários estudos experimentais, ensaios controlados, aleatorizados, e chega numa síntese. A meta-análise é o estudo estatístico que é feito dentro da revisão sistemática, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Então, foi feita uma meta-análise comparando o exercício, tanto de aeróbico quanto força, versus antidepressivos e terapia cognitivo-comportamental em milhares de pacientes, tá bom? E olha só aqui, tá? Isso aqui é uma representação didática só, mas enquanto a gente tinha o controle, né, aquele grupo que não ia receber nenhuma das intervenções, tendo um resultado bem menor, a gente vê que tanto o exercício quanto o fármaco têm resultados clinicamente significativos, resultados estatisticamente significativos. Ah, Lucas, mas o exercício aqui está melhor do que o fármaco? Mas essa diferença aqui ela é tão mínima que a gente considera que é estatisticamente irrelevante, tá? A gente sempre tem uma coisinha nos estudos científicos que é um intervalo de confiança. Vamos supor, pegando números aleatórios, tá? Imagina que a pontuação de exercício foi 10, mas a pontuação de fármaco foi 9,5. Aí fala assim, o exercício foi melhor. Só que se a gente fosse levar isso para a população geral, como a diferença é pequena, pode ser que não seja realmente relevante essa diferença. Então a gente considera de que é estatisticamente relevante, é como se fosse o mesmo resultado. Então o que os estudos mostram é que existe uma não inferioridade do exercício físico para tratamento de depressão em comparação ao antidepressivo. Pessoal, antidepressivo é linha de frente para depressão, é ou não é? Quando nós temos algo que não é inferior ao que é padrão ouro, isso é muita coisa. Porque você passa a ter uma outra opção de intervenção a ser oferecida, que tem uma eficácia semelhante. Tá? Então, um efeito moderado a grande na redução de sintomas. Em muitos casos, o benefício foi idêntico ao dos fármacos. A melhor modalidade é que o paciente consegue manter. E aí entra essa importância, é um dos pilares da prática baseada em evidência, que é a individualização. É nós entendermos de que existe um fator de adesão a ser levado em consideração. Porque a gente até pode ter um que seria ideal. É a mesma coisa a gente falar sobre dieta. Se a pessoa ela quer emagrecer, ela fazer uma super restrição calórica, dependendo do caso, poderia ser o melhor? Talvez. Mas ela vai conseguir manter? Essa que é a questão. Ela consegue levar aquilo como algo sustentável? Então, se a adesão não for considerada, a intervenção vai ser um fracasso. Então, a gente tem que levar em consideração o que aquele paciente consegue manter no longo prazo. Aí você pode virar para mim e falar, Lucas, mas por que você falou que o exercício pode ser melhor do que o antidepressivo, se na verdade ele só não é inferior? Efeitos colaterais, boa, estimular a neurogênese, perfeito, neuroplasticidade, mas o antidepressivo também estimula. Quando a gente aumenta a dose de um neurotransmissor, a gente acaba tendo também um estímulo à neurogênese e à neuroplasticidade. Tanto que algumas teorias falam que justamente isso, olha, a pessoa depressiva não é que ela está faltando serotonina, é porque falta neurogênese. E quando você aumenta um neurotransmissor, isso estimula a neurogênese. Por isso que a gente tem essas teorias que falam que, na verdade, a causa não está bem ali na serotonina. Mas alguém falou ali sobre efeitos colaterais. A gente tem que pensar nos efeitos secundários, pessoal. O que é que secundariamente o fármaco pode gerar? Por mais que hoje os antidepressivos são feitos de uma forma muito mais segura, dependência, efeitos colaterais, esteatose, esquecimento. Então, efeito pode prejudicar a libido. Então, os efeitos secundários do fármaco, eles nem sempre são desejados. Raramente são. Pode acontecer que tem um efeito secundário benéfico, até pode, mas muito raro. A maioria das vezes são efeitos não desejados. E o exercício físico? Já é justamente o contrário.
Os efeitos secundários é o quê? Melhora da sua saúde cardiorrespiratória, condicionamento físico, vai melhorar o seu, às vezes, hipertrofia, se for o caso, vai melhorar o seu sistema imunológico. Então, tem um monte de benefícios secundários que o antidepressivo não entrega. Sociabilização, que acaba sendo também um fator protetivo. A gente sabe que o exercício físico ajuda com outros quadros também, próprios ansiedade, né? Ele modula os eixos de estresse. Então, no fim das contas, o exercício físico tem essas vantagens. Mas aí a gente pode agora simplesmente considerar que o exercício físico, então, ele sempre é melhor? Não. Primeiro, porque apesar de serem efeitos semelhantes, mas com vantagens secundárias, o primeiro ponto que o estudo mostra é que o fármaco tem um resultado mais rápido. Esse é um ponto para a gente levar em consideração. A estabilização que o remédio gera é mais imediata. Então, dependendo do caso onde a pessoa precisa de uma estabilização mais rápida, o fármaco ainda vai ser uma linha de frente. E a segunda coisa é, quantos pacientes depressivos estão dispostos a iniciar uma rotina de exercício físico constante? Vamos colocar bem o pé no chão, pessoal. O que é mais fácil? Eu ter que todo santo dia arrumar, às vezes o seu paciente trabalha, tem uma rotina super corrida, eu ter que todo dia arrumar tempo para ir lá me exercitar, sair de casa, não sei mais o que, tal, ou pegar o remédio, colocar na boca e beber água. Então a gente tem que levar em consideração o fator adesão. Ele não pode ser desconsiderado. Agora, vamos entender um pouquinho dos fatores neurobiológicos, para quando você for lá explicar para o seu paciente, você não vai virar para ele e falar assim, eu já escutei muito disso de psiquiatra, por exemplo. Ele até recomendava o exercício físico, mas sempre com aquela linguagem que parece um pouco de autoajuda. Você tem que movimentar o corpo, conhecer pessoas novas. Mas quando a gente consegue psicoeducar o paciente sobre os mecanismos por trás do processo, aí ele se engaja. Aí eu entendi, opa, peraí, ninguém nunca me explicou isso antes. Sempre ficou parecendo que era uma, sei lá, a pessoa estava colocando a opinião dela. Agora eu entendo o porquê. Então você não vai virar e falar, faça. Olha, se você fizer, isso vai ser regulado. Quem sabe eu possa começar. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, BDNF. BDNF, pessoal, significa Brain Derived Neurotrophic Factor, ou fator neurotrófico derivado do cérebro. Ajudou? Mais ou menos, né? O que é um fator neurotrófico? Fator neurotrófico é um fator de crescimento do sistema nervoso. De forma bem resumida, é um adubo para os seus neurônios crescerem, se proliferarem, fazerem novas conexões. É um estimulante da neuroplasticidade, que é a grande base pela qual a mudança acontece em qualquer processo terapêutico. Não existe terapia sem que a gente consiga ter um estímulo à neuroplasticidade. É igual às vezes, quando a pessoa ainda está começando a entender a ideia da neurociência aplicada, a pessoa pergunta, mas isso é psicológico ou é neural? O que é psicológico é neural, e o que é neural, se for em áreas do cérebro associadas às nossas ideias psíquicas, é psicológico, não existe uma distinção. Aí, às vezes, eu pergunto assim, mas que tipo de intervenção terapêutica realmente afeta o cérebro? Todas. Porque para pensar comigo o seguinte, a não ser, isso é um ponto que precisa ficar bem claro para todo mundo. Se você acredita que a sua vida psíquica transcende o corpo, tudo bem, mas isso é crença. Isso a gente está falando de espiritualidade, né? Eu acho que a minha consciência reside numa alma. Maravilha. Mas quando a gente pensa num aspecto mais biológico, bioquímico das coisas, os seus aspectos psicológicos têm que residir em algum lugar do seu corpo. Não tem como você falar assim, a memória. Onde é que está a memória? Está aqui, ó. Está flutuando aqui a minha memória. Não, ela está armazenada em engramas neurais. Então, se o seu paciente teve uma melhora, tem como ter melhora sem ter tido neuroplasticidade? Não tem como, não existe isso. Tá? O processo, ele vai sempre, primeiramente, ser neural, para daí se manifestar externamente. Então, sem neuroplasticidade, a terapia não funciona. E aí entra um ponto importante. Muitas evidências apontam que pessoas depressivas têm uma baixa taxa de neuroplasticidade, baixos níveis de BDNF. Ou seja, olha só, guarda bem isso, que isso aqui é revolucionário. Quando você vai fazer terapia com o seu paciente, às vezes está fazendo tudo certinho. Ai, caramba, eu segui o script que me mandaram lá do grupo. Não, mas vamos falar, segui exatamente o que eu aprendi lá, eu trabalho com TCC, com psicanálise, com isso aqui, com TRG, não importa. Eu segui tudo certinho que me ensinaram. Era para ter dado certo, mas não deu. Por que que não deu? Não sei, eu devo ser um péssimo terapeuta, aí já entra a síndrome do impostor. Às vezes o seu paciente não está melhorando porque ele não tem o substrato
substrato neuroquímico necessário para gerar neuroplasticidade. Então, quando você ajuda o paciente a estimular a neuroplasticidade, a ter maior BDNF, você está dando a condição para a neuroplasticidade se instalar. Um paciente que ele começa uma rotina de exercício físico, ele pode estar gerando condição neural de absorver o seu processo terapêutico. Em outras palavras, ele não tem as condições orgânicas para absorver qualquer mudança. Ele está num processo de rigidez cognitiva. Quem já ouviu falar desse termo? Não, o antidepressivo ele estimula isso de certa forma, mas o que a gente tem visto é que o exercício físico estimula isso diretamente também. A gente não consegue fazer uma comparação direta, eu nunca vi, de qual estimula mais. Mas a gente sabe que o exercício físico consegue estimular isso de uma forma mais saudável, né? Então ele estimula esse fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um adubo para os seus neurônios conseguirem gerar neuroplasticidade. E aí sim ele passa a ter condições de gerar mudança, de absorver suas técnicas, seus insights, seus processos que são ensinados dentro da terapia. É ou não é revolucionário a gente pensar dessa forma? E o eixo HPA também, querendo ou não, existe até uma teoria da depressão, que é a teoria neuroimunoendócrina. Nossa Senhora! A neuroimunoendócrina ela fala o seguinte: o estresse crônico pode ser um causador de depressão também. Não é à toa que a gente tem muitos pacientes que eles vêm com o diagnóstico de ansiedade e depressão juntos, muitas vezes, né? Mas por que é que muitos pacientes depressivos relatam traumas? E aí, muitas vezes, algumas abordagens terapêuticas são totalmente voltadas a trabalhar traumas do paciente. Por que isso é tão comum? É uma regra? Eu acho que não, né? Porque a gente já viu que a depressão é multifatorial. Mas é muito comum essa dinâmica. Por quê? Porque quando a gente tem um estresse crônico, isso envolve alguns eixos corporais. O principal é o eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitária, adrenais. Meu Deus, Lucas, fica tranquilo. Se você não viu isso ainda, tem lá dentro do curso de neurociências todos esses detalhes. Mas, basicamente, é um eixo onde a gente tem liberação, várias cascatas hormonais, que no final das contas resulta na liberação de cortisol. Cortisol é um hormônio muito importante para nos mantermos em alerta, mas que também é um causador de estresse. E esse cortisol, quando ele está em liberação crônica, ele causa vários processos bioquímicos muito prejudiciais para o ser humano. E um deles é justamente começar a afetar as vias de prazer do nosso cérebro. Então, querendo ou não, regular esse eixo HPA também é importante para quem tem depressão. E por que o exercício físico regula o eixo HPA? Alguém aqui trabalha ou já trabalhou com dessensibilização sistemática? Né? A terapias de exposição para tratamento de fobia, algumas pessoas. Como que é? O que a dessensibilização sistemática propõe? Expor a pessoa ao estresse, né, ou não é? Só que de uma forma controlada, num ambiente seguro, para que ela vá dessensibilizando aquilo. Concorda comigo que quando você faz um exercício físico, você se estressa, você estressa o seu corpo. Você está gerando um estresse corporal. Musculação, pessoal, não sei se você sabe, você está literalmente lesionando os seus músculos para que depois eles possam crescer. Então você está estressando o seu corpo num ambiente controlado, seguro, e fazendo com que o seu organismo se habitue a um estresse controlado. Então, de certa forma, você regula o estresse quando você pratica exercício físico. E inflamação, tá? Todos esses processos também combatem neuroinflamações sistêmicas que são conhecidas em várias teorias da depressão. A teoria das quinureninas, a teoria do glutamato, são todas teorias que tem lá no nosso módulo de intervenções clínicas, que também falam sobre inflamação e depressão.